Sim. Eu fui no equipamento chamado a Epopeia Italiana. Não tem nada, é a história de uma família italiana que fundou a cidade de Bento Gonçalves. É só isso, não é ninguém famoso. Só que você entra, você tem uma experiência de turismo. Porque quando você chega no equipamento, é como se você estivesse entrando numa sala de espetáculo. Você começa vendo todos os equipamentos naquele corredor, quando abre a cortina, um ator italiano te recebe, a caráter, falando italiano, num cenário típico da Itália naquela época, no início do século XX. Depois você entra numa sala de cinema, que é uma simulação de um barco, mostrando como foi a epopeia deles vindo para o continente americano num barco insalubre. Muita gente morre na viagem, 45 dias no alto mar. Então você começa a imaginar o que passou os imigrantes italianos para chegarem aqui. Quando eles chegam no Brasil, mato. Né? Aquela historinha, nasce salame na árvore e tal, falando em italiano. Eu comentei com o André na semana passada, a gente nunca teve a ideia de colocar uma criança representando o Pelé quando ele chegou no Santos, na entrada do museu. É tão caro fazer isso? O que eu quero dizer, André, é o seguinte, está faltando para nós, eu acho que compreender de verdade e entender o que a gente tem, o quanto isso é capaz de gerar riqueza. Sim. Né? Gravamos um programa agora há pouco, antes de vocês chegarem, que vai ao ar no dia 2, o novo conceito do que é dinheiro. Dinheiro não é mais papel, gente. Dinheiro agora é capital intelectual, é ideia, é colocar alguma coisa em atividade. Deixa eu deixar vocês falarem, porque o Fabiano já puxou minha orelha que eu estou falando demais. Não, imagina. Vamos falar um pouco do retrofit, né? Que é a minha área. Eu acho que a gente precisa realmente de um incentivo em retrofit, e isso aí não é só em termos municipais, em termos... Eu acho que... Eu não sei de onde a gente vai tirar isso, se ele vai vir da Faculdade de Arquitetura, junto com a Prefeitura, junto com algum interesse, mas eu acho que deveria ter um trabalho promocional nisso, né? Trazer as incorporadoras e falar, olha, vamos fazer a compensação para fazer um retrofit, e a gente faz ao contrário, a gente tomba tudo, né? Então, às vezes, a gente retrofitar a fachada, a gente tomba a fachada. E aí, quando a gente tomba a fachada, a gente traz para o dono do imóvel um problema. Só o ônus. Só o ônus. Então a gente faz o inverso aqui em Santos, né? A gente pega um centro histórico lindo e preserva ele de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente tinha que preservar não só mantendo aquilo que vai virar um entulho, um lixo, vai cair, vai destruir, né? A gente deveria fazer com aquilo realmente o que você falou, né? Realmente uma preservação, um conceito turístico, né? Como o André falou, isso acontece em Barcelona, isso acontece em Lisboa. A gente vai vendo isso aí ao longo nas regiões europeias, mas a gente tem aqui na Argentina também, né? O Porto. Eu acho que nós temos. Então, estou pegando exemplos brasileiros, Bischini, porque a gente tem condição de transformar o nosso centro numa. Enfim, pegar Curitiba, a gente tem ali em Curitiba. Sim, exemplo brasileiro. Me fugiu o nome agora de um distrito que tem em Curitiba, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E a gente vai para lá, é um circuito gastronômico. Sim, Santa Felicidade. O centro de Santos pode ser a nossa Santa Felicidade. Sim, é maravilhoso. Porque você pode ter um grande centro gastronômico ali e as pessoas chegarem ali, área de estacionamento. Mas nesse ponto você tem totalmente razão, né? Você tem segurança, limpeza, exemplar. Exatamente. E isso tudo é fundamental. Pedro, entra na conversa de novo, por favor. Vamos lá, Pedrão, liga o fone. Liga o áudio aí, não vai jantar agora não, viu? Daqui a pouco. Liga o áudio. Desculpa aqui. Normal. Bom, eu concordo com o que vocês falaram, a questão do retrofit seria extremamente importante. Eu acho que tombar um imóvel, você mais traz prejuízo ali para a região do que benefício, porque dá uma dificuldade tremenda para quem tem esse imóvel, manter esse imóvel. Eu já vi de perto aí algumas situações de conhecidos meus que tinham imóveis tombados, e é realmente um problema, né? Porque você trava aquilo ali, não evolui, aquela região não evolui, vai só envelhecendo, e para quem mora ali naquela região fica com um pepino na mão, né? Fica com um problemão ali que você não tem como resolver aquele negócio, né? Exatamente. E eu acho que não é só retrofitar por fora, a gente precisa retrofitar por dentro também, Sérgio. Acho que trazer as pessoas ali que está numa região. Vamos lá, tudo bem, a gente não vai mudar o plano diretor para botar numa região bem no centro prédios novos, mas podemos retrofitar os antigos que estão lá com a necessidade, pegar todos aqueles prédios comerciais que estão lá
que já não vão servir para comercial, porque o comercial não vai mais para lá, está muito difícil de ficar lá. Lógico, saiu tudo de lá, o que o comercial vai fazer lá? Está difícil praticamente, não tem como. Então vamos botar ele em residencial, vamos mesclar, vamos trazer alguma coisa. A gente falou bem isso aí no programa que eu tive contigo lá, e acho que é isso. Não tem outro jeito, cara. A gente tem que ter ideias conjuntas, como o Ursini falou, né? Pegar e montar. Tem um detalhe na construção civil. Santos é uma das cidades que tem, acho que é a 19ª no Brasil, mais capitalizada na construção civil. Então o morador de Santos, ele não é um morador classe E, ele é um classe D. Mesmo na baixa renda, aqui é uma baixa renda alta. É uma baixa renda de quem tem condição de uma faixa aí de 5 a 6 mil para uma família, para uma renda familiar, que não é baixa. Se você considerar que, né, André, você que tem os números melhor que eu, considerar que muitas famílias vivem com 600, 500 reais, 400 reais às vezes. Então a gente tem aqui em Santos uma condição para isso, né? Uma condição para trazer todos aqueles moradores que estão ali no morro, aqueles jovens que estão casando, para baixo, ali, né, para perto dos pais que vão continuar no morro. Eu acho que a gente tem o caminho para fazer isso, né? E aí mistura com ruas gastronômicas, enfim, aí a gente vai ter que ter aqui o programa só disso, né, eu acho. Carlos, uma pergunta. Você acha que seria possível transformar aqueles imóveis que estão parados lá no centro de Santos em imóveis residenciais, digo os prédios comerciais e etc? Acho não, tenho certeza. Eu já vi projetos assim. E não é tão alto o custo, né? Porque a gente tem lá, a gente tem hoje até dentro da prefeitura mesmo, uma lei que até favorece isso. Só que ela nem é divulgada. Se você for lá na prefeitura, lá em obras, eles vão até te mostrar um caminho, André. Só que ninguém sabe. Porque ela não divulga, não é feita uma publicidade em cima disso. Olha, vamos para lá fazer esse retrofit, pegar prédio antigo, que a prefeitura te dá incentivos. Existe um incentivo. É um incentivo acanhado até, mas é um incentivo. Agora, a gente precisa ter muito mais interesse que isso se divulgue. Não é só fazer um plano diretor, deixar ele lá, né? Mexe ele, deixa ele lá. Ele existe, mas ninguém sabe que existe, não adianta. Entendeu? Não vai resolver traria uma nada. Vida nova, né? Exatamente. Traria uma vida nova para a região. Esse é o caminho, eu acho que é um dos caminhos, né? Como esse da gastronomia que você falou, mas básico é o que o André falou, tem que ter segurança. Porque se a gente não tiver segurança, ninguém vai para o centro.